até contundente, porque entrou em choque com o que eu aprendi, né? Eu estudei cerca de 4 anos, né, em Pindamonhangaba, e era uma época, na década de 80, muito escassa. Eu não tinha possibilidade monetária de pagar, né, o seminário. E eu trabalhava ali no fundo, né, da horta, trabalhando. Só que o último ano tinha que ser pago. E aí o pastor Idecaso Takayama, né, tinha saído do seminário, que a maioria dos pregadores naquela época, por que não dizer todos, passavam pelo seminário, né? Eram seminaristas. E o pastor Idecaso Takayama é quem pagou um ano do meu último ano em Pindamonhangaba. Então, eu aprendi com grandes mestres, né? Pastor Abraão de Almeida, o grande escatológico, o doutor João Caetano, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, o meu pai propriamente dito, né, quem me lançou pelo Brasil. Então, o pai da nossa igreja, quando eu digo nossa, porque o digno pastor Eliseu também faz parte da mesma denominação que eu faço, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e o pai da nossa denominação, o fundador propriamente dito, o pastor Paulo Leiva Macalão, foi o maior escatológico que nós conhecemos. Tanto é que ele fez vários hinos, compuseram vários hinos, e um deles era dizendo que haverá, né, alegria quando chegarmos lá nos céus. E aí então entrou em choque, né? Aí eu tive que me pronunciar, porque segundo as Escrituras não haverá tristeza lá nos céus, até porque acredito que teremos tempo para nós provarmos à luz das Escrituras que ninguém sairá desta terra, ninguém entrará nos céus, ninguém, reitero, absolutamente ninguém sairá desta terra sem que haja uma transformação. Então, subiremos sim, mas chegaremos lá transformados. Então, a herança adâmica ficará no dia do arrebatamento. Então, aquele sentimento de culpa, tristeza, lágrimas, segundo as Escrituras, ficará no dia do arrebatamento. Mas quem prega e estuda as Escrituras sabe que o conhecimento sempre nos confronta. A teologia é ciência e, como ciência, sempre tem novas descobertas. O pregador é o aluno que nunca se forma e não se faz teologia baseado em música, é o contrário. Os hinos têm que se basear na teologia e não a gente fazer teologia baseada em música. O que é a tristeza? Reação química natural movida pela interpretação de um fato não satisfatório ocorrido na vida. Terá tristeza? E por quê? A afirmação de que terá, pastor Abílio, pastor César, não é só minha. Segundo, os termos usados por Paulo para se referir ao tribunal de Cristo indicam, sim, sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5, as intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou o mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima.
nas alturas, a igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4. Nas alturas, Filipenses 3:20 afirma que nós somos cidadãos do alto ou dos céus. Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar às vezes o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino, é domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino, e possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa? Só os salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e as doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3,15, tudo isso será analisado. O pastor Eliseu, ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para discutirmos a escatologia bíblica. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que é bem-vinda uma fala do rei de Troia, né? O Príamos, quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. Ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então, o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque eu tenho uma igreja que quer saber. O pastor Abílio está proferindo à luz das escrituras o que ele nos ensina. O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce, segundo as escrituras, desce, e lá embaixo cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso, né, no livro de Marcos, perdão, no livro de Lucas. Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Aí a gente vê que não perde o sentido. O rico viu Lázaro e gritou: Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as escrituras. Ah, mas é uma parábola. E o que é parábola senão história com H contada posteriormente? Então, resumindo, isso é fato, que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso. Okay. E porque eu concluo daqui a pouco. Ok. Em 3 minutos. Paraíso zeramos. Aí, pronto.
se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abrão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8:29, 1 Coríntios 15:49, 1 João 3:2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo, e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. Primeiro céu, é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céu, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens e depois então nos chamará quem estiver vivo para o arrebatamento. Glorificado, incapaz de se deteriorar.
transformados, capacitados a sair dessa dimensão para outra dimensão. E o Senhor não me deu um texto provando alegria para todos os crentes no tribunal de Cristo. Então eu vou analisar os textos que falam sobre alegria pós-vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, obrigado pelo retorno. 1 Tessalonicenses 2 diz: o seu Salvador, que em graça... Peraí, então todo mundo dizendo que acabou o som. O pastor Eliseu tá sem som. Não, lá no YouTube ele tá sem som. Então, é o microfone? Então vamos mexer aqui no microfone, pausa o tempo aí. E vamos esperar o que vai acontecer, porque senão não dá. Então, aguarde aí. O pessoal tá ouvindo a minha voz? Me respondam aí se tá a minha voz aí, tá? Se tiverem... Bora lá. É isso. Então, vamos lá. Agora sim. Então, eu vou restituir o tempo, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Tudo bem. Pastor Eliseu. Todos os textos que o pastor Abílio usou diz que o nosso corpo será semelhante. Terá semelhança com o corpo de Cristo. A imagem para o qual fomos predestinados, para sermos conformes à imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8. Pastor Abílio não me deu um texto provando alegria para todos os crentes no tribunal de Cristo, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 faz uma diferenciação. Tem gente que vai simplesmente ter o sentimento de que escapou como se estivesse passando, saindo, escapando do fogo. Este perderá galardão. Está salvo, mas não tem galardão. Suas obras são expostas, suas obras são queimadas, e este sofrerá detrimento, sofrerá perda. Não tem como dizer que o significado de sofrimento é alegria. Agora, para quem é a alegria plena no tribunal? Primeiro é para o crente que trabalha com obras de profundidade. Ouro, pedras preciosas e prata. E são pedras de construção, pois o fundamento é Cristo. Como estamos construindo a nossa vida e o nosso ministério? Quais são as intenções do coração em você servir a Deus e servir a igreja de Jesus? 1 Tessalonicenses 2,19, Paulo diz que a esperança, a alegria e a coroa dele é a igreja. E Paulo era plantador de igreja. Filipenses 3, o Senhor citou falando do céu e do corpo transformado, mas olha o capítulo 4, versículo 1, que é a continuação do capítulo 3. Meus amados, e minha alegria e coroa, permanecei no Senhor. Por que ele chama a igreja de sua coroa e de sua alegria? Pois ele está pensando que no tribunal de Cristo a garantia de sua coroa é o seu serviço na igreja. E ele faz menções escatológicas no versículo 3. Livro da vida, ele fala no versículo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, mas no versículo 5 ele diz, perto está o Senhor. Paulo sempre estava ligado na vinda do seu Senhor. Vou ser mais preciso, ninguém subirá com a tricotomia, espírito, alma e corpo. Ninguém subirá com a tricotomia. Antes seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, e aí então subiremos para os céus. Daí virá o tribunal de Cristo. E amados radiovintes, que não confundam e não confundamos o tribunal de Cristo com juízo final. Juízo final já está dizendo, é no final de tudo, aí virá o juízo final. Tribunal de Cristo é para os salvos. Tribunal de Cristo é após o arrebatamento. Me dá o texto, o senhor tem 30 segundos. Não, na próxima. Vou lhe dar o tempo. Tá, primeiro okay. O senhor então diz... vamos zerar de novo aqui, pastor Eliseu, 3 minutos. Por 2, 3 vezes o senhor disse que a gente não vai subir em tricotomia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, ou para a vinda ou até a vinda. O senhor também disse que nem todos, o senhor disse que todos terão galardão, terão coroa. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Peraí, ele não disse que todos terão galardão, ele disse que todos terão coroa. Isso, eu corrigi. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, prêmio, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Sofrerá ele dano. Eu apresento aqui mais de 10 versões dizendo sofrerá o dano, a perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que está garantido a todos, pastor Abílio, é a salvação. Eu imaginei que ele iria trazer um texto dizendo que ninguém, né, que algumas pessoas vai perder a coroa. E ele trouxe galardão, e eu não estou falando de galardão. Vai ter gente que vai perder galardão, isso é fato. Isso é fato. Agora, todos nós seremos coroados. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está claro. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é tomará, tome, presente, já tem. Aceitou Jesus, está salvo, pode ter certeza, foi arrebatado, tem coroa. Coroa, todos nós seremos coroados, isso é fato. A pergunta minha foi respondida, e o texto que eu li é Paulo dizendo que o Senhor nos conserve em santidade no corpo, na alma e no espírito, é na totalidade do ser humano. Sofrerá dano, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não está escrito assim, ó, sofrerá a obra o dano. Sofrerá ele o dano. Ele sentirá o peso do julgamento. O obreiro. E o obreiro aqui, não estou falando uma linguagem eclesiástica, o crente que fez a obra. Na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, sofrerá perdas, NVT, sofrerá perdas, a Bíblia Mensagem, sofrerá danos, Bíblia Fácil de Entender, sofrerá perda, edição contemporânea, sofrerá perdas. O verbo traduzido como sofrerá prejuízo, perdas ou danos é ziometesetai, zemiotesetai, que vem do verbo zemio, significando prejudicar, perder, danificar. E a razão pelo qual o verbo é traduzido como sofrerá e não simplesmente perderá está relacionado a alguns fatores. E o primeiro é o contexto. O contexto está deixando claro que o julgamento gerará um impacto direto no dono da obra superficial. Esse verbo sofrer está apontando, indicando a experiência do sujeito. Sofrerá perda, detrimento. Indica aqui um tipo de sentimento. Agora, se é a obra apenas, como o senhor está dizendo, que é a obra que vai ser julgada, a obra que vai sofrer a perda, como que a gente conecta isso no contexto? Pois o texto diz assim: se alguém edifica, o dia vai revelar a sua obra. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Alguém, esse. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Eu estou dizendo, deixando claro, pastor Abílio, que o peso do julgamento será sentido quando o crente perceber suas obras superficiais expostas diante deles. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida. Apocalipse 2:11. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ou seja, todos esses aqui é que chegaram lá. E já chegaram coroados, segundo as Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, é Jesus falando, para que ninguém tome a tua coroa. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegou lá, já chegou coroado e chegou vencedor. Isso é fato. Isso é fato.
Deus abençoe. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos, agora sim, sua consideração última. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, nós temos uma lembrança do que nos foi feito, fomos regenerados para uma viva esperança, evangelho, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, evangelho, para uma herança incorruptível, pode ser o corpo, pode ser o céu, a glória de Cristo, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. Onde esse corpo está reservado? Onde o galardão, as recompensas estão reservadas? No céu. É o ambiente que anula a tristeza? Não, o ambiente não anulou a tristeza. Apocalipse 5, João chora. Apocalipse 5 mostra as orações dos santos nas taças dos anciãos, e as orações dos santos sempre sobem com tristezas. Apocalipse capítulo 6, nós temos as almas clamando por vingança. Não é o ambiente que anula. Não é um ambiente que vai anular a tristeza, é a transformação de todas as coisas em Apocalipse capítulo 21 e antes disso, a entrada da igreja nas bodas do Cordeiro. Então, 1 Pedro capítulo 1 está falando que nós fomos gerados para essa herança incorruptível, ok? Versículo 5, a igreja é guardada pelo poder de Deus mediante a fé, soberania divina e responsabilidade humana, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, salvação escatológica, arrebatamento e transformação do nosso corpo. Nisto vocês se alegrem porque vocês foram preservados e eleitos em Deus para isso. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor Abílio, isso aqui ajuda muito o pós-tribulacionista. Jesus vem e a gente vai logo, acabou. Tudo bem, só que é o seguinte, se o senhor está conectando a vida aqui com o encontro de Cristo, anulando aqui, ou de modo velado, colocando aqui o tribunal de Cristo, perceba que é necessário a fé ser confirmada como preciosa, passando por lutas e sofrimentos. O capítulo 1 começa com promessa. Bora adiantar para o capítulo 4, onde ele... capítulo 2 diz: se despojem de toda maldade, hipocrisia, inveja e maledicência, desejai ardentemente como criança recém-nascida o leite espiritual. Ele está mostrando para quem é essa alegria garantida na glória. Não é para crente que não renuncia, não é para crente que não valoriza a sua família, não valoriza a sua igreja, não valoriza o ministério, não valoriza a cruz de Cristo. Não é para o crente que não mata a carne, não mata a sua soberba, não mata seu orgulho com jejum e oração e meditação nas Escrituras. Não é para o crente preguiçoso. Quem está cansado vai ter com Jesus.